Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Dei chance para homem feio, para não ter dor de cabeça, ele se comporta igual bonito. Minha querida, os feinhos são os piores. Por quê? Porque eles buscam validação. Então, geralmente, você acha que o bonito que dá trabalho não é. O feinho, ele é mais safado, ele quer se afirmar mais, ele dá mais em cima da mulherada, porque ele quer inflar o ego dele, porque ele é feinho, entendeu? E outra coisa, você não pensou nem nos seus filhos. Você imagina? Você tem que pensar nos meninos, tá? Fala galera, e aí, gostaram desse vídeo aí? Esse Cardoso aí já apareceu aqui no canal várias vezes, coach feminino, tá lá no perfil dele, mais de 23 mil alunos pelo Brasil inteiro. Só que dessa vez, meu amigo, ele foi pego numa situação que ele mesmo não percebeu, mas ele meio que mandou a red pill aqui. Gente, a própria moça, na hora que mandou a pergunta, né, dei chance para um homem feio para não ter dor de cabeça, ele fica se comportando igual quem é bonito. Olha só, aqui também, ela já manda algo que a gente fala bastante. Para que ela procurou homem feio? Porque na teoria, na cabeça dela, e é até um pensamento correto, o homem feio não vai ter tantas opções de escolha e vai simplesmente se contentar com ela ali sem ficar dando em cima de outras mulheres, ou seja, a chance dela de tomar uma gaia diminui. Geralmente pessoas também que são um pouco mais bonitas, como tem muitas opções, eles não ficam aceitando qualquer coisa, ou seja, é mais difícil segurar. A pessoa tem realmente que fazer o dela para conseguir segurar uma pessoa bonita. Isso é correto, tá? Só que aí ela fala que o cara fica se comportando igual homem bonito, ou seja, provavelmente ele fica dando em cima de outras garotas, não sei, né? O cara liga o foda-se pro fato dele ser feio. E aí a gente tem que ver um ponto também é se ele é realmente feio, né? Porque como vocês sabem aí, a régua tá tão grande que a gente não sabe. Às vezes é um cara nota 7, nota 8, ela fala que o cara é feio. Só que esse cara, o Cardoso, vocês viram o conselho michuruca que ele deu, bicho, falando que os feinhos são os piores, que eles gostam mesmo de dar em cima da mulherada e tal. Só se for no mundo dele. Isso é exceção. A única casta, vamos dizer assim, de homens que são realmente feios, que ficam se comportando igual o homem bonito e que dá certo, que eu já vi, é um outro homem que convive no pagode, na noite, e Zé Drugs. Essa é a galera que eu vejo que foge do padrão de beleza e que consegue. E a causa vocês já sabem aqui, né? Porque esses caras têm um status maior, principalmente no ambiente onde ele vive, com esse lance todo da internet, da mídia, fica glamorizando o ambiente onde eles vivem. Isso já ficou meio que um fetiche na cabeça da mulherada, de patricinha. Eu já conheci patricinhas que dizem isso, que adoram um cara aí do movimento. Então, gente, o cara feio que dá em cima da mulherada, que se comporta igual ao homem bonito, é o cara que tem confiança acima da média. E isso é exceção. Por quê? Porque geralmente o cara que é feio, que foi rejeitado muitas vezes, ele não tem essa confiança toda, né? Aqui a gente fala muito de autoestima e tal, mas fato é que para um homem que é bonito e que foi validado a vida inteira, é muito mais fácil dele ter autoestima e confiança do que uma pessoa feia. Então isso que ele está falando é uma exceção que acontece. A maioria dos homens feios não consegue, não tem essa catimba, né? Esse jogo de cintura, justamente porque eles foram rejeitados a grande parte da maioria da vida deles. Então, o que essa mulher fez realmente tem algum sentido. O que ele disse é a exceção da exceção, bicho. Agora, na segunda parte, né? Quando ele fala, você não pensou nem nos seus filhos, tá mandando uma eugenia violenta aí, cara. E tá tudo bem, porque grande parte dos seres humanos inconscientemente cometem eugenia. Ah, mestre, se fosse assim, homem feio, não teria mulher, não teria filho, não teria nada. Bicho, vocês têm que entender, pessoal, que não é qualquer pessoa que vai conseguir uma pessoa bonita para se casar, um homem de alto valor, uma mulher, né, top, lindíssima Stacy.
São poucas pessoas que conseguem formar uma família com essas pessoas. Então, quando você vê uma mulher com um homem feio ou um homem bonito com uma mulher feia, esse tipo de coisa, simplesmente, cara, o que acontece é que essa pessoa não conseguiu algo melhor. Não é porque ela enxerga o caráter da pessoa ou a inteligência, né? O famoso mito da sapiosexualidade. Isso aí não existe, cara. Mestre, mas como assim um homem feio não consegue uma mulher bonita? Gente, vocês têm que entender o seguinte. Quem tem que achar o homem bonito realmente é a mulher. E às vezes o cara é lindo, né? Tem rosto de modelo e é um banana, bicho. Mulher nenhuma se atrai por um cara desse jeito. A realidade é essa, entendeu? Vocês podem ver, no caso do Luan Santana lá, o cara Shed, né, mais bonito ainda que o Luan Santana, mas perdeu para ele. Por quê? Porque a beleza para a mulher está associada também a outros fatores, cara. Se o cara for um palerma, né, um banana, um cara que faz tudo que a mulher quer, não há Shed que resista a isso, entendeu? É o seca-pepeca em uma semana, como diz o Bruno Gílio. Então esse tipo de coisa acontece. Quando você vê casais, homens muito bonitos com mulheres feias ou vice-versa, ou é porque esse cara tem outras qualidades que não tá dando para ver, ou simplesmente porque ele não teve chance de trocar por algo melhor. Mulheres são assim também, cara. E é o lance da eugenia, né, da pessoa sempre escolher a mais bonita para querer ter filhos e tal, isso é algo natural, bicho. Só que quando a gente fala aqui é terrível. Só que ele passou essa ideia e não teve nada demais. Por quê? Ele não usou os termos que a gente usa aqui. Ele foi simplesmente de um jeito leve e engraçado, mas quer dizer a mesma coisa quando a gente diz que uma mulher procura um homem alto, forte, bonito para casar. A mesma coisa, cara. Enfim, vamos acompanhar um segundo vídeo aí, porque ele é um coach feminino e vocês sabem muito bem que para o cara ser um coach feminino ainda mais bem sucedido, ele não pode falar qualquer coisa. E nesse vídeo aqui, meu amigo, ele cria um malabarismo mental gigantesco para querer falar que a mulher está errada, mas sem dizer isso totalmente. Vamos assistir. Cardoso, meu namorado terminou comigo várias vezes, diz que não sou para casar. Vamos olhar dos dois lados, tá do lado dele, o que pode estar acontecendo? Ele pode ser um narcisista filho da mãe, que está usando isso para te manipular e te deixar mal. Ou talvez o seu padrão, né, o padrão que ele tem para ele não corresponde àquilo que você é. Tá tudo bem. Do seu lado, tá? O que pode estar acontecendo? Eu dei uma olhada no seu perfil, evidentemente, vi que você é uma moça muito bonita. Mas será que você, através daquilo tudo que você posta ali, será que você está conseguindo transmitir o seu valor? Será que isso não gera nele uma insegurança interna? Talvez me geraria, como eu estou te dizendo, tá? Você pode ser uma mulher maravilhosa, só que talvez aquilo ali incomode ele internamente. E aí ele não consegue, por exemplo, se decidir por você ou achar que você vai ser uma mulher valiosa para estar na vida dele. Não estou querendo colocar a culpa em você, mas eu acho que é importante a gente olhar para isso. Dá uma olhadinha nisso, com carinho. E aí, viram um malabarismo mental que ele teve que fazer para não contar a verdade para a moça e dizer para ela que o único e simples fato que fez o cara terminar com ela e falar que ela não era para casar é porque as fotos do Instagram dela provavelmente são fotos dela ou seminuas ou de maneira promíscua. E aí, galera, isso é o óbvio, o que todo mundo sabe e finge não saber. Mas não adiantou muito esse argumento meio contraditório dele, não, porque as próprias inscritas dele perceberam isso. Inclusive, teve uma garota que escreveu lá: poxa vida, primeiro você disse que não está querendo culpar a moça, mas você fala alguma coisa, ou seja, você está se contradizendo. Porque é óbvio, cara. E isso aqui, essas mulheres não vão saber vendo o conteúdo dele. Porque aqui existe o lado podre realmente do pensamento do ser humano que ele não vai expor. Porque isso tira a linha de raciocínio dele de simplesmente colocar toda a culpa do homem e de desresponsabilizar a mulher. Quando um cara vai pensar em se casar com uma garota, ele leva em consideração muitos outros fatores do que ele levava quando eles estavam namorando. Porque namoro é uma coisa, casamento é outra, muito mais séria. Por que esse cara namorava com ela, mesmo sabendo do comportamento e das fotos dela? Porque o sexo era bom, meu amigo. Nesse ponto aí, ele meio que deu a entender certo, né? Eles têm química, provavelmente, aí eles terminam e voltam várias vezes, só que para o casamento não tem jeito, né? Quando um cara olha uma mulher na rua, ele vê ela maravilhosa, quanto menos roupa ela tiver, melhor, se o cara quiser só relacionamento sexual. Porque o homem não está
nem aí para montar uma família. Ele não vai querer saber se ela vai trair ele ou não, porque é só um lance casual e acabou. Só que quando ele vai se casar, não. Ele olha esse tipo de coisa. Aí vem as mulheres e falam, ele tem que escolher pelo caráter. Gente, isso não existe, cara. Eu acho que dificilmente alguém vai escolher uma pessoa pelo caráter, até porque não dá para saber. O cara tá na cabeça da outra pessoa. Aí vocês falam, Messi, as atitudes mostram. Realmente, as atitudes mostram alguma coisa, mas não é algo completo. Tanto é que as pessoas mudam. Eu já conheci pessoas ótimas, de caráter excelente, que num ato de loucura, sim, vamos dizer, eles cometem coisas terríveis que fogem da ideia de uma pessoa que tem um bom caráter, né? Coisa de mau caráter mesmo. Isso quer dizer que são pessoas ruins? Não. Tiveram um momento de loucura na vida deles, fizeram algo e se arrependeram pro resto da vida depois. Infelizmente, o ser humano é complexo, cara. Não adianta você tentar pegar uma régua rígida e traçar uma ideia de caráter nela. É complicadíssimo isso. Ninguém escolhe a outra pessoa pelo caráter dessa pessoa. O que acontece na maioria das vezes é que você se apaixona primeiro pela beleza, e aí depois daquela beleza, se vocês continuarem convivendo e você vê que ela é uma moça recatada e que não é uma puta na rua, aí você pensa em ter alguma coisa com ela. E aí, pessoas bem resolvidas, pessoas que usam a mente realmente, no primeiro ato de loucura ou de instabilidade que essa pessoa tem, ela sai correndo. E é assim que funciona num relacionamento saudável, quando a pessoa é inteligente. E eu cheguei a falar isso num vídeo que eu fiz falando sobre o que os homens realmente querem, vou deixar no card que está passando aí em cima agora, e isso as mulheres só vão ver no conteúdo Red, não vão ver nesse tipo de coisa. Existe uma dualidade de pensamento. O homem pensa num tipo de mulher para sexo e num outro tipo de mulher para casamento. Se a mulher que ele está escolhendo tiver essas características sexuais só com ele, no íntimo deles, perfeito, e na rua ela é exatamente como uma mulher do lar tem que ser, tá aí a mulher perfeita para o casamento. Se ela estiver faltando em alguma dessas qualidades, a chance do casamento acabar é grande, cara. E só louco vai querer casar com uma mulher que é uma puta, tanto para ele quanto para todos os outros homens na rua. E as fotos que a moça postou no Instagram dela provavelmente passam essa ideia. E acabou. É algo justo? Não. Pode ser que a mulher, mesmo postando esse tipo de foto, seja uma boa pessoa para casar? Pode, mas o cara não é adivinha. E o mundo é esse. Se ela quer transparecer ser uma mulher para o casamento, até porque a intimidade dos dois o cara já conhece, ela tem que fazer isso, pô. Tira as fotos promíscuas do Instagram, se comporte melhor, e aí o cara vai casar com você. Enfim, é isso. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho. Tá vendo como é que não é fácil para esse tal de Cardoso colocar sempre a responsabilidade só no homem? Chega numa pergunta um pouco mais difícil dessa, o cara não consegue se safar. E aí ele cria uma resposta que não responde nada, né? Porque o ser humano é complexo. Instintos, impulsos, animais, biológicos existem e são essas coisas que criam distorções e impedem o cara de ter uma visão realista do que está acontecendo. Tudo que esses coaches femininos falam, eles falam e partem do princípio de que o homem e a mulher são seres completamente racionais e que vão usar essa racionalidade para escolher tudo. Sendo que na maioria das vezes, não. A maioria das escolhas não são racionais, elas são totalmente emotivas. E pessoas de alto valor conseguem controlar essa emoção. Só que eles não vão conseguir controlar essa emoção passando um pincel, fazendo vista grossa pro lado podre do ser humano.